Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Bom, este webinar, portanto, foi desenvolvido com o sentido de sensibilizar os participantes para a questão dos requisitos legais aplicáveis às máquinas e equipamento de trabalho. É direcionado, sobretudo, para a questão dos equipamentos em utilização, portanto, dirigido para as responsabilidades do empregador e não para a questão dos fabricantes. Isso será um outro tema a abordar numa outra altura. Portanto, eu queria dar início então ao nosso webinar, chamando a atenção que de facto, infelizmente, todos os dias nós somos bombardeados com notícias de acidentes que vão acontecendo por esse país fora. E a verdade é que, na grande maioria dos acidentes, nós teremos o envolvimento de equipamentos de trabalho. De uma ou de outra forma, de uma forma mais direta ou indireta, lá está a nossa máquina, o nosso equipamento, a nossa ferramenta de trabalho. E então, só para fazermos também um enquadramento legal, chamar a atenção de que, muito antes de haver a Diretiva Máquinas e Equipamentos de Trabalho, nós já tínhamos o nosso velhinho Regulamento de Segurança Industrial, não é? Portanto, a Portaria 53 de 1971, entretanto depois também com algumas alterações introduzidas pela Portaria 702 de 1980, que efetivamente já abordam ou já abordavam as questões da segurança de máquinas. Portanto, eu digo abordam porque eles continuam em vigor e ao qual os empregadores têm que dar cumprimento às exigências que estão lá definidas, não é? Portanto, e resumindo só, de que de facto nós temos então aqui o nosso capítulo 3 do regulamento, que vai do artigo 40 ao artigo 61, onde aborda uma série de requisitos de segurança aplicáveis a tudo que são máquinas e equipamentos de trabalho. Relembrar também ainda que temos no capítulo 4, do artigo 62 ao artigo 69 também, requisitos de segurança aplicáveis aos aparelhos e meios de elevação, transporte e armazenagem de produtos ou de mercadorias. Do artigo 70 ao 77 também requisitos de segurança para os transportadores pneumáticos, transportadores por gravidade, de correia, de cadeias, de rolos e de parafusos sem fim. Temos também depois ainda do artigo 78 ao 81 também requisito de segurança para carros de transporte mecânico e manual, onde inclui tudo o que sejam tratores, empilhadores e carros de mão. Temos depois do artigo 82 ao 84 as tubagens e as canalizações, que muitas vezes também utilizamos para fornecer determinadas energias ou fluidos às máquinas e equipamentos de trabalho. E depois também ainda do artigo 85 ao artigo 81 requisitos de segurança também para a elevação, transporte, empilhamento de materiais, armazenagem de materiais secos a granel ou de líquidos perigosos. Portanto, temos ainda aqui, de facto, do artigo 40 ao artigo 88, uma série de exigências de requisitos legais direcionados especificamente para tudo o que tem a ver com segurança e proteção de máquinas. Okay? Portanto, só para relembrar que estes dois documentos estão em vigor e que temos que dar na mesma cumprimento a tudo que lá vem exigido. Depois, queria também dar um saltinho ao decreto-lei, ou à lei, neste caso, desculpem, à lei 3 de 2014, como vocês sabem, a última versão do regime jurídico de promoção da segurança, onde, sobretudo, quero chamar a atenção para dois artigos. Um artigo, ou o primeiro artigo, que é o artigo 13º, para os colegas mais antigos na profissão, ou para as pessoas com mais experiência nesta área, mais conhecedoras, que ainda se lembram do velhinho 441, que definia de facto os requisitos de segurança aplicáveis a esta área da segurança no trabalho. Portanto, este artigo 13º não existia nesses documentos anteriores, é um artigo novo, que surgiu pela primeira vez com o Decreto-Lei 102 de 2009 e agora continua com a Lei 3. Portanto, chamar a atenção para ele, porque ele é específico no que diz respeito à questão da responsabilidade da segurança de máquinas. Okay? Este ponto 1 refere as exigências ou as responsabilidades que estão inerentes ao próprio fabricante de máquinas. Okay?
O ponto 2, que também, 2, em conjugação com a linha 2A, que cria responsabilidades para todas as pessoas, singulares ou coletivas, que importem, vendam, aluguem, e eu queria chamar a atenção para este aspecto, ou cedam a qualquer título, okay, máquinas, aparelhos, ferramentas ou instalações para utilização profissional. E isto é um problema que surge muitas vezes, por exemplo, na área da construção civil, onde nós temos muitas vezes partilha de ferramentas entre empresas diferentes, portanto, atenção que no caso de uma máquina ter uma falha grave de segurança que possa causar um acidente a um trabalhador de uma outra empresa terceira a quem essa máquina foi emprestada, atenção que com esta responsabilidade que está aqui definida neste artigo 13, a responsabilidade do acidente de trabalho pode ser atribuída ao dono da máquina, ao proprietário da máquina, e não ao empregador responsável pelo trabalhador. Portanto, muito cuidado agora com esta questão do emprestar máquinas. Como eu costumo dizer, do ponto de vista da segurança, se calhar é mesmo melhor não emprestar e acabar com essas práticas antigas que existem no mercado. Depois também chamar a atenção para o artigo 3, que também responsabilizam todas as pessoas que possam ter uma atividade no que diz respeito à questão da montagem, colocação, reparação ou adaptação de máquinas, aparelhos, ferramentas ou instalações para utilização profissional. Também é uma responsabilidade relativamente nova, que acaba por envolver muitas vezes as empresas de manutenção de máquinas e equipamentos industriais de uso profissional, onde antigamente era um bocadinho difícil de imputarmos responsabilidades por falhas de segurança que tivessem sido provocadas nos equipamentos ou por uma deficiente qualidade da manutenção prestada, e agora com este artigo 13º, neste ponto 3, isto fica muito mais fácil de essas pessoas serem chamadas a assumir a responsabilidade de um acidente que tenha sido causado por uma falha, por uma negligência, por um não repor das condições de segurança normais que a máquina tinha antes de eles fazerem a intervenção de manutenção. Okay? Portanto, sobretudo, chamar a atenção de facto para estes pontos que são fundamentais e que têm passado despercebido a algumas pessoas. Também, para terminar esta parte, no que diz respeito à questão das máquinas ou equipamentos que estejam em exposições e em feiras, onde também têm que ser garantidas as condições de segurança, ou se isso não for possível por questões de demonstração, tem que existir sinalização, portanto, e avisos muito bem colocados, muito bem visíveis, a chamar a atenção para os perigos que as máquinas representam para os visitantes. Depois também fazer aqui algum enquadramento das responsabilidades do empregador, que estão definidas no artigo 15 da mesma lei 3, ok? Portanto, vamos ver aqui alguns aspectos onde eu vou apontar mais em concreto aqui a questão de máquinas e equipamentos de trabalho, onde depois, dependendo do acidente que estiver em causa, e das circunstâncias do acidente, pode ser utilizado do ponto de vista da fundamentação jurídica, quer pela Inspeção de Trabalho, quer pela Companhia de Seguros, ou até pelo Ministério Público, no ato da acusação. Okay? Portanto, eu queria chamar a atenção logo aqui para além do ponto 1, como é óbvio que é geral e onde eu diria onde encaixa tudo, tem a ver com a área da segurança do trabalho, em que o empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os aspectos do seu trabalho. Portanto, e em todos estes aspectos, como é óbvio, estão incluídos tudo que seja máquinas, ferramentas que sejam utilizados no trabalho. Assim como na linha 2A, dizer-vos que de facto, já atenção para este aspecto aqui, que a identificação dos riscos previsíveis que o empregador é obrigado a fazer em tudo que tem a ver com a atividade laboral, mas chamar a atenção também aqui para este aspecto que diz assim como na seleção de equipamentos. Okay? Portanto, estes equipamentos são equipamentos de trabalho. Estamos a falar de máquinas, ferramentas, instalações, etc. Portanto, é obrigatório nós fazermos a avaliação dos riscos previsíveis na utilização destes equipamentos. E depois, como é óbvio, o trabalho não termina por aí, mas depois de fazermos a avaliação de riscos, é necessário tomar medidas de prevenção e de proteção relativamente a esses riscos identificados. Continuando também, temos na linha 2C
que o empregador é obrigado a combater os riscos na origem. Ora, se os riscos que nós identificamos anteriormente estão relacionados com o uso de máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho, então a origem desses riscos pode efetivamente ser o nosso equipamento de trabalho. Portanto, o empregador terá também que agir sobre essas falhas de segurança, sobre esses riscos menos controlados que a máquina ou a ferramenta representa para o trabalhador. Temos ainda depois também na linha 2E, em que o empregador deve adaptar o trabalho ao homem, especialmente depois também no que diz respeito à escolha de equipamentos de trabalho. Mais uma vez, entra aqui também tudo que sejam máquinas, ferramentas, instalações, portanto levar em conta também a questão dos riscos ergonómicos, dos riscos psicossociais, da monotonia, do trabalho repetitivo, etc, etc. Portanto, tudo isso também tem que ser avaliado relativamente à nossa questão de máquinas e equipamentos de trabalho. Continuando também, encaixa o assunto máquinas na linha 2F, em que o empregador é obrigado a proceder à adaptação ao estado da evolução da técnica. Apesar disto ser um conceito, podemos dizer, muito genérico, a verdade é que com esta nova legislação que saiu, passou a ter força de lei, ou seja, enquanto antigamente isto era apenas um conceito de boa prática, um conceito filosófico para a segurança, a partir do momento que foi incluído aqui nas obrigações do empregador, deixou de ser apenas e só uma mera retórica e passou a ter força de lei. E de facto, não significa que seja fácil de cumprir esta exigência, mas a verdade é que o empregador deve ter essa preocupação de evoluir tecnicamente nos equipamentos e nas máquinas que disponibiliza aos seus colaboradores. Se quiserem conjugar este 2F, também podemos conjugá-lo com a linha 2G, em que o empregador é obrigado a proceder à substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso, em todos os aspectos relacionados com o trabalho. Portanto, isto não é só para a questão dos produtos químicos ou de outras situações mais específicas, também se aplica às máquinas, ferramentas e equipamentos. Portanto, se no mercado existem soluções menos perigosas, ou que está demonstrado que são efetivamente menos perigosas, portanto, o empregador também deve ter o cuidado de proceder à sua substituição por esses novos equipamentos mais seguros. Queria também juntar a tudo isto esta exigência da linha 2I, onde diz que o empregador é obrigado a proceder à elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à atividade desenvolvida pelo trabalhador. E mais uma vez puxo isto para o assunto do nosso webinário, que é a segurança de máquinas e equipamentos de trabalho. Portanto, se eu trabalho com uma ferramenta, se eu trabalho com um equipamento, é obrigatório existirem instruções, okay, de fácil compreensão, instruções no fundo resumidas. Não é remeter apenas e só para o manual de instruções da minha máquina ou do meu equipamento, o manual de instruções original do fabricante, que muitas vezes são extensos, são complexos. Portanto, isto implica que, de facto, o empregador deve fazer instruções resumidas, né, instruções com informação essencial para que o operador tenha facilidade na sua compreensão. Juntar também ainda aqui algumas exigências que estão definidas também neste ponto 3 do artigo 15, em que, para além de todas as outras obrigações, o empregador deve também tomar medidas de segurança ligadas às atividades preparatórias do trabalho, de manutenção e reparação. Portanto, eu vou encaixar isto aqui também na questão das nossas máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho. Portanto, não esquecer também a necessidade de avaliarmos os riscos que o trabalhador pode estar exposto quando tem que realizar estas operações, sejam elas manutenção ou reparação, independentemente do nível de manutenção que seja, primeiro escalão, segundo escalão ou por aí fora. Portanto, isto é necessário também ser introduzido na nossa avaliação de risco e, como é óbvio, depois também as medidas de prevenção e de proteção que o empregador deve assegurar aos seus trabalhadores durante estas operações mais específicas, não é? Relacionadas com as máquinas e equipamentos de trabalho. Temos também ainda depois o ponto 4, que é também fundamental e que também é totalmente novo relativamente à legislação anterior vigente, em que diz que o empregador é obrigado a, sempre que sejam confiadas tarefas a um trabalhador, devem ser considerados os seus conhecimentos e as suas aptidões em matéria de segurança e saúde no trabalho, cabendo ao empregador
fornecer as informações e a formação necessárias ao desenvolvimento da atividade em condições de segurança e de saúde. Como é óbvio, isto também se aplica ao uso, mais uma vez, de máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho. Temos que ter muita atenção se de facto os nossos trabalhadores estão devidamente formados, instruídos, treinados, okay, para o uso daquele equipamento. Como é óbvio, quanto maior a complexidade do equipamento ou a perigosidade que esse equipamento também representa para o trabalhador, maior tem que ser o seu nível de conhecimento, de formação e de treino. Okay? Portanto, levar isto muito em atenção, que isto está a ser muito utilizado em tribunal, quer pelas companhias de seguros, quer pela ACT e por aí fora. Okay? Portanto, muita atenção a estes novos pontos que a legislação vai referindo. Temos ainda também o ponto número 5, que diz que sempre que seja necessário aceder a zonas de risco elevado, o empregador deve permitir o acesso apenas ao trabalhador com aptidão e formação adequadas pelo tempo mínimo necessário. E quando falamos aqui de zonas de risco elevado, atenção que isto também pode ser determinadas zonas da máquina, da minha linha de produção, do meu equipamento, dependendo, como é óbvio, da sua complexidade, da sua grandeza, da sua perigosidade. Agora, se existirem estas zonas de risco elevado em algum tipo de equipamento, portanto, cuidado com esta exigência. Okay? Temos que, de facto, definir muito bem, quando digo definir, é identificar quem é que são as pessoas, quem é que são os nossos colaboradores que podem aceder a essas zonas, que podem intervir nessas zonas, e depois verificar também até que ponto eles estão devidamente formados e aptos a fazer essas intervenções, a fazer esse trabalho. Okay? Portanto, cuidado com estes novos requisitos legais. São importantíssimos, sobretudo, que de facto depois de ocorrer o acidente, como é óbvio. O nosso trabalho é a prevenção, é evitar que ele ocorra, mas infelizmente eles vão acontecendo e depois todas estas exigências, todos estes requisitos legais surgem em cima da mesa. Entrando agora especificamente no Decreto-Lei 50 de 2005, também chamar a atenção aqui para alguns aspectos. Como é binário e aberto a toda a gente, portanto, e há pessoas com mais conhecimento do que outros relativamente a estas questões, portanto, chamar a atenção que o Decreto-Lei 50 define muito claramente qual é o seu âmbito de aplicação. Okay? Portanto, e está de uma forma clara, ou seja, não é fácil de tentarmos escapar ao âmbito da aplicação deste Decreto-Lei 50, okay? Em que de facto ele diz que no seu artigo 2, não é, que se aplica a qualquer equipamento de trabalho e define o que é o equipamento de trabalho, o que é que ele considera que é um equipamento de trabalho. De facto diz-nos que é qualquer máquina, aparelho, ferramenta ou instalação utilizada no trabalho. Ora, com esta definição eu quase que diria que engloba tudo. Portanto, qualquer equipamento, qualquer ferramenta, qualquer utensílio que o trabalhador tenha necessidade de usar para desenvolver a sua atividade está ao abrigo deste Decreto-Lei 50. Queria também só chamar a atenção que já foi publicada a nova diretiva, que vem substituir a diretiva anterior que regulamentava o Decreto-Lei 50, embora ainda não foi transposta para o direito nacional, portanto, estamos todos a aguardar que seja feita a publicação do novo diploma que irá revogar o Decreto-Lei 50 de 2005. Portanto, mas ele ainda não aconteceu, portanto, para todos os efeitos, do ponto de vista legal, ainda temos que seguir o Decreto-Lei 50 de 2005. Portanto, mas é esta diretiva 104 de 2009, okay, que já traz a nova base legal no que diz respeito à questão dos equipamentos de trabalho. Referi também que, de uma forma resumida, o Decreto-Lei 50 diz-nos então quais são as obrigações que o empregador tem que desenvolver neste âmbito de garantir a segurança de máquinas e equipamentos de trabalho. Portanto, diz-nos que o empregador deve avaliar a adaptação e adequação dos equipamentos de trabalho. Portanto, logo, isto pressupõe, quando diz uma adaptação e adequação, pressupõe fazermos uma avaliação. Na prática, podemos resumir isto a fazer uma avaliação de riscos em termos das características da máquina
e da sua função e das condições que ela tem para realizar a sua função produtiva. Portanto, não uma avaliação genérica de riscos, como muitas vezes os técnicos de segurança realizam no âmbito do seu trabalho, na área da segurança do trabalho, mas aqui mais uma avaliação, eu diria quase que da família dos riscos mecânicos relacionado com todo o funcionamento da máquina, em todas as suas vertentes, seja mecânica, elétrica, pneumática, hidráulica, por aí fora. Okay? Portanto, e teremos que avaliar os riscos em todas essas vertentes, caso se apliquem, como é óbvio, àquela máquina ou equipamento de trabalho. Depois desse trabalho de avaliação, definir quais são os equipamentos com riscos específicos, okay? Com riscos elevados. E, portanto, essas máquinas, a partir desse momento, devem estar reservadas a apenas trabalhadores que estejam devidamente preparados, devidamente formados, devidamente treinados na utilização daqueles equipamentos. Exige também que o fabricante proceda a verificações de segurança periódicas, okay, aos equipamentos. Portanto, e define 3 níveis dessas verificações. As verificações iniciais, periódicas e excepcionais, que vamos ver mais daqui a bocadinho. Cria também condições de informação dos operadores, que têm que estar devidamente habilitados para o uso do equipamento. Define também requisitos para a manutenção dos equipamentos. E depois tem também um conjunto de exigências nos seus anexos, vamos dizer assim, onde define um conjunto de requisitos mínimos de segurança que as máquinas têm que obedecer e que têm que cumprir. Portanto, especificando melhor a questão das verificações periódicas de segurança, portanto, ele diz-nos que a inicial deverá ser feita sempre após a instalação da máquina ou equipamento e antes da entrada em serviço. Mas diz-nos mais, não é? Diz-nos que se a segurança do equipamento de trabalho depender das suas condições de instalação, deve proceder-se à sua verificação após montagem ou instalação em novo local. E esta instalação em novo local é extremamente importante, okay? Porque, sobretudo do ponto de vista industrial, as empresas não são estáticas, estão sempre em constante mudança, e o simples facto de desmontarem uma máquina de um setor e passar para outro setor, implica que, de facto, ela, antes de iniciar o seu funcionamento na nova localização, deve ser verificada pela entidade competente, ou por técnico de segurança, como vocês quiserem, vamos falar mais daqui a um bocadinho. Depois temos as inspeções periódicas e até, se necessário, ensaios. Portanto, refere que deve proceder-se a estas verificações sempre que o equipamento possa estar sujeito a influências que possam provocar deteriorações suscetíveis de causar risco. Isto, apesar de ser um texto um bocadinho genérico, atenção que isto aplica-se a tudo que sejam máquinas e equipamentos de trabalho. Porquê? Porque essas máquinas vão sofrer desgastes, vão sofrer folgas, vão sofrer, de facto, envelhecimento de materiais ao longo do tempo, e essas alterações podem, de facto, causar risco para o utilizador, para o empregador. Daí nós termos que periodicamente acabar por fazer estas verificações. E finalmente temos a última, que são as verificações excepcionais. Portanto, que estas verificações extraordinárias devem verificar sempre que ocorram acontecimentos excepcionais, como transformações das máquinas, ou seja, alterações aos equipamentos, e isto também acontece com muita frequência nas empresas. E, portanto, não se esqueçam que a partir desse momento a responsabilidade deixa de ser do fabricante e passa inteiramente para o empregador, e deve ser reavaliada as condições de segurança da máquina ou equipamento de trabalho. Sempre que há acidentes de trabalho, portanto, se há um acidente, significa que houve uma falha de segurança e ela deve ser reavaliada para verificar que medida é que podemos adotar, qual é a ferramenta de proteção que vamos colocar no nosso equipamento para evitar que o acidente se volte a repetir. E depois, sempre que a máquina esteja exposta a fenómenos naturais ou paragens prolongadas, portanto, antes de ela reiniciar o seu funcionamento, deve ser sempre avaliada as condições de segurança. Okay? Portanto, como diz o Decreto-Lei 50, o objetivo destas verificações é que sejam respeitadas as prescrições mínimas de segurança e de saúde
das máquinas e equipamentos de trabalho e que as deteriorações que possam ocorrer sejam detectadas e corrigidas atempadamente antes de surgir o acidente de trabalho. A execução, apesar de isto ficou aqui um bocadinho tapado, de facto, pela transformação aqui da apresentação, a execução é da responsabilidade da entidade competente. Okay? Quem é essa entidade competente? Também está definido. Portanto, diz-nos o decreto-lei que é qualquer pessoa individual ou coletiva com conhecimentos teóricos e práticos, bem como experiência no tipo de equipamento a verificar, que lhe permita detectar defeitos e ou deficiências e avaliar a sua importância em relação à segurança do referido equipamento. Eu diria de uma forma resumida quase que qualquer pessoa encaixaria aqui, ou seja, qualquer pessoa com bastante experiência de trabalhar com aquela máquina ou experiência na manutenção daquele equipamento pode ser atribuída esta função de ser entidade competente e de fazer as verificações de segurança. A responsabilidade de garantir que isto é feito, também está aqui tapado, mas é do empregador, okay? Da entidade patronal. Portanto, é o empregador que tem a responsabilidade de que isto seja feito. Se não tem nos seus quadros pessoas com competência ou com o perfil que encaixe nesta entidade competente, então pode, como é óbvio, recorrer ao mercado e procurar um prestador de serviços ou procurar um organismo notificado, tipo CATIM, ISQ e outras entidades que existem por aí no mercado que fazem este tipo de prestação de serviços, portanto fazem a avaliação da conformidade das máquinas e equipamentos de trabalho com o Decreto-Lei 50. Agora, é a sua responsabilidade garantir que isto é feito. Okay? Esse é que é um aspecto que é importante nós salvaguardarmos para os empregadores. Depois também dizer que essas verificações de segurança têm que obrigatoriamente, do ponto de vista do Decreto-Lei 50, existir sob a forma de um relatório. O Decreto-Lei 50 define qual é a informação mínima que tem que ter esse relatório. Pode ter mais, okay? Mas pelo menos terá que ter, no mínimo, esta identificação do equipamento, e quando nós dizemos aqui identificação do equipamento é de uma forma inequívoca, para que não haja dúvidas qual é que foi o equipamento que foi alvo da verificação. Por isso é que os equipamentos devem ser todos identificados ou pelo seu número de série, ou não tendo identificados através de um número interno que o próprio empregador pode criar e atribuir aos diferentes equipamentos. Depois, o tipo de verificação ou ensaio que é realizado, se é inicial, se é periódica, etc, etc. O local e a data dessa verificação, e atenção, quando nós dizemos local, é o local exato dessa verificação. O mais completo possível esta informação. Porque, por exemplo, quando estamos a falar, porque também está ao abrigo deste Decreto-Lei 50, por exemplo, a questão da montagem de um andaime numa obra de construção civil, se o andaime está numa determinada fachada do edifício e o técnico responsável emitiu o certificado de montagem e verificou as suas condições de montagem, quando o andaime é desmontado e passa para um outro local da obra, para uma outra fachada do edifício, como nós vimos anteriormente na questão das verificações, isto exige uma nova verificação. Portanto, e para que o responsável que assinou o relatório anterior não seja apanhado aqui no meio de algum infortúnio, de algum incidente que aconteça, ele deve-se defender identificando claramente onde é que estava o andaime que ele autorizou a utilização, para que, se trocaram o andaime sem ele dar autorização ou sem ele ter verificado as condições de montagem, ele não ser responsabilizado no caso de haver um acidente com esse mesmo andaime. Okay? Então, quando dizemos aqui o local, é desta forma inequívoca, para que não haja dúvidas do que é que foi avaliado. Depois, prazo para a reparação das deficiências, se for aplicável esta definição de prazo, identificação da pessoa competente que realizou a verificação ou ensaio e identificação do operador que presenciou e que acompanhou esta mesma verificação. E agora queria chamar a atenção aqui para este aspecto do tempo de arquivo de 2 anos, ou seja, apesar de o Decreto-Lei 50, na questão do tipo de verificações a haver, que são definidas no artigo 6º, como é óbvio, não definir prazos, atenção que no artigo 7º, no seu ponto 2, refere de uma forma clara e inequívoca que o empregador deve ter guardado pelo menos um relatório, ou mais do que um relatório, dos 2 últimos anos
para pôr à disposição das entidades competentes, caso seja necessário. Portanto, quando o Decreto-Lei nos diz que temos que ter um relatório dos 2 últimos anos, eu diria que, de uma forma indireta, nos está a exigir que, pelo menos, de 2 em 2 anos, seja feita uma destas verificações de segurança ao equipamento. Okay? Depois, dependendo do equipamento, da sua perigosidade, da sua função, da utilização do equipamento, dos operadores, portanto, aqui de uma série de parâmetros, o empregador pode assumir que esta verificação de 2 em 2 anos é demasiado longa, não é? E pode definir um outro prazo. Pode definir verificações anuais, semestrais, trimestrais, aquilo que o empregador entender como sendo o ideal para garantir a segurança do equipamento e também dessa forma assegurar a sua responsabilidade ou salvaguardar a sua responsabilidade em caso de um acidente de trabalho. Portanto, cuidado com este pequeno pormenor que está definido de facto neste ponto 2 do artigo 7º, que às vezes isto escapa um bocadinho às pessoas. Portanto, não é de uma forma direta e objetiva que define esta questão de 2 anos, mas de uma forma indireta é o que está lá, é o que está definido nesse ponto número 2 do artigo 7º. E depois também diz que todo o equipamento que seja utilizado fora da empresa deve ser sempre acompanhado de uma cópia do último relatório que foi relatório da tal verificação de segurança que foi efetuado. Okay? Na formação e informação, portanto, chamar a atenção que também define que dentro deste âmbito, deste tema, teremos que trabalhar na informação sobre as condições de utilização do equipamento, como é que o operador deve utilizar o equipamento numa situação normal de utilização. Deve também ter informações sobre situações anómalas de funcionamento, ou seja, quando a máquina encrava, ou quando desregula, ou quando há alguma anormalidade na máquina, o que é que ele tem que fazer? E se quiserem, em última instância, pode ser, na instrução de trabalho, dizer desliga a máquina e chama a manutenção. Ponto. Portanto, agora tem que haver indicações claras de como é que ele deve proceder nesse tipo de situações anómalas. Depois também, como é que é feita a passagem da informação em termos de experiências anteriores, okay, de avarias, acidentes, como é que nós passamos estes acontecimentos para os outros operadores que não viveram aquela experiência naquele momento, porque não estavam presentes, porque não era o seu turno de trabalho, mas que o facto de discutirmos estes assuntos com eles permite também estarmos a fazer prevenção, porque as pessoas irão estar mais informadas e poderão reagir da forma correta e esperada perante estes acontecimentos fortuitos, não é, que se podem verificar. E depois também, como é que é feita a passagem da informação aos operadores sobre os riscos decorrentes dos equipamentos existentes, portanto, das máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho. Como é que é feita a passagem desta informação, dos riscos que esses equipamentos representam para os operadores. Depois temos ainda a questão do treino no posto de trabalho, como é que a empresa garante que os seus operadores ou que os seus colaboradores têm o treino suficiente para usar aquela máquina em segurança. E depois a parte da informação escrita, também, portanto, a parte das instruções operativas, instruções de segurança, instruções de trabalho, deem o nome que vocês quiserem, mas que é necessário, de facto, haver instruções escritas sobre como utilizar aquele equipamento em segurança. Só um pequeno resumo. Por acaso não está aqui a aparecer. Eu tinha aqui os pequenos desenhos, mas pronto. A ideia aqui foi eu juntar, no fundo, tentar juntar num diapositivo a tal avaliação específica que o empregador deve fazer da adaptação e adequação da máquina à sua função. No fundo, a questão da avaliação dos riscos mecânicos da máquina. No fundo, portanto, o que é que nós vamos ver? Os riscos de esmagamento, de golpe e de cepamento, os riscos de agarramento e ou enrolamento do operador, arrastamento e ou aprisionamento dentro da máquina ou por peças da máquina, os riscos de choque e impacto por peças também móveis que a máquina tenha, riscos de perfuração e picadela, abrasão ou fricção, injeção de objetos ou de próprias ferramentas que a máquina tenha necessidade de utilizar, riscos de escorregamento, perda de equilíbrio ou queda de pessoas ao nível ou em altura, a injeção de fluidos a alta pressão ou a alta temperatura, corte por cisalhamento e até a perda de estabilidade de peças ou parte de peças da máquina que possam ser projetadas. Portanto,
estes riscos mecânicos que nós falamos, no fundo estão aqui resumidos, se quiserem, nestes 12 ou 13 famílias de riscos que nós temos que olhar para cada máquina, para cada ferramenta, para cada equipamento de trabalho e identificá-los, se eles estão ou não presentes e se estão ou não protegidos devidamente para garantir a segurança do operador. Depois também informarmos sobre a questão da comercialização de máquinas usadas. Também chamar a atenção que a parte comercial de máquinas usadas também está regulamentada. Okay? Está regulamentado neste Decreto-Lei 214 de 1995, que define que a máquina para poder ser vendida tem que cumprir os requisitos mínimos de segurança, senão não pode ser vendida. E onde é que são definidos esses requisitos mínimos de segurança? Não é neste Decreto-Lei 214, é no Decreto-Lei 250. Desculpem, é o Decreto-Lei 50 de 2005, porque esse sim aplica-se às máquinas em utilização. Portanto, uma máquina usada que está a ser vendida já foi utilizada. Logo, o Decreto-Lei 50 está a abranger esses equipamentos. Portanto, esta máquina teria que ser avaliada, alterada se necessário, de forma a cumprir o Decreto-Lei 50 de 2005 e só depois é que poderia ser vendida. Mas o Decreto-Lei diz que as máquinas que estejam listadas nesta portaria 172 de 2000, okay, para poderem ser vendidas, têm que obrigatoriamente serem verificadas por um organismo notificado. Este organismo é que vai avaliar se estas máquinas reúnem as condições de segurança de acordo com o Decreto-Lei 50 e só depois disso é que elas poderão ser vendidas. Diz-nos que a máquina para poder ser vendida também tem que reunir a documentação técnica. E no mínimo terá que ter um manual de instruções em português e a declaração de venda do cedente, ou seja, quem vendeu a máquina ao comerciante, para depois a revender, vamos dizer assim, tem que passar uma declaração de venda. Nós, que vamos comprar a máquina, devemos exigir a apresentação desta declaração de venda. Isto é exatamente igual como a declaração de venda de um carro. Okay? Isto é para salvaguardar quem compra a máquina, de que de facto a máquina não foi roubada, que não anda aí no mercado negro, noutra situação qualquer mais estranha. A responsabilidade de garantir que tudo isto é cumprido, estes requisitos todos, okay, é sempre do comerciante. Ele é que tem que, ou garante que o vendedor que lhe vai vender a máquina a ele reúne estes elementos todos, aí ele compra a máquina, tendo isto tudo reunido, ou então terá que depois ser ele a desencadear as ações necessárias para que a máquina cumpra estes requisitos todos e só dessa forma é que poderia ser vendida. De uma forma resumida, porque a portaria 172 é muito mais extensa do que o que está aqui, mas só para ficarem com uma ideia das famílias de máquinas que ela abrange. Portanto, ela abrange todas as máquinas da indústria metalomecânica, guilhotinas, serras, quinadoras, prensas e por aí fora, da indústria da madeira, as topias, aplanadoras, máquinas de serrar, etc., da indústria de papel e artes gráficas, também está aqui definido, indústria alimentar, indústria da cortiça, indústria da pedra, indústria têxtil, equipamentos de elevação e movimentação, sobretudo cuidado com a parte da construção civil, gruas, pórticos, pontes rolantes, plataformas elevatórias, escavadoras, dumpers, centrais de asfalto e por aí fora, e também as máquinas agrícolas. Okay? Portanto, só aqui a nível de famílias, depois cada uma das famílias são muito bem desenvolvidas em termos dos modelos que estão abrangidos por esta portaria 172. E relembro, portanto, nenhuma destas máquinas poderá ser vendida sem ter uma declaração de um organismo notificado a garantir que a máquina é segura e que pode ser comercializada. Depois também chamarmos a atenção de que há outra legislação que também se aplica aos equipamentos de trabalho. A Diretiva Baixa Tensão, okay, que está definida no Decreto-Lei 6 de 2008, portanto, e que define também um conjunto de requisitos de segurança, neste caso elétrica, e que se aplica a todos os equipamentos entre os 50 e os 1000 volts. Ora, se repararem também, a esmagadora maioria dos equipamentos industriais, equipamentos e máquinas industriais, trabalham dentro dessas voltagens, logo esta diretiva de baixa tensão também se aplica. Depois também ainda chamar a atenção para a questão da compatibilidade eletromagnética. Também, mais uma vez, nós já temos esta diretiva transposta para o direito nacional, está no Decreto-Lei 325, okay, que também se aplica a tudo que sejam máquinas, equipamentos elétricos e eletrónicos,
onde de facto podem ser suscetíveis de eles próprios criar interferências ou de eles serem afetados por outras interferências de outros equipamentos. Também há aqui um conjunto de requisitos de segurança desta compatibilidade eletromagnética que têm de ser garantidos. Depois, só chamar a atenção então para algumas medidas de proteção. Portanto, chamarmos a atenção de que para eu garantir que a máquina reúne os requisitos mínimos de segurança, nós vamos aplicar nas máquinas um conjunto de dispositivos de proteção que podem ser protetores fixos, protetores reguláveis, protetores móveis, que obrigatoriamente têm que ter dispositivos de segurança acoplados, dispositivos de comando bimanual, as barreiras fotoelétricas dos mais variados tipos, ou scanners a laser, há muitas soluções no mercado, tapetes e barras de segurança sensíveis à pressão, também se aplicam. Portanto, tudo isto são as soluções, vamos dizer assim, de medidas de proteção que nós temos à nossa disposição e que todas elas, eu vou saltando aqui alguns slides só para tipo de exemplo das soluções que estamos aqui a abordar, mas que todos estes elementos, portanto, existem normas de aplicação que definem um conjunto de requisitos que nós temos que cumprir. Portanto, as empresas, ou os técnicos de segurança, ou as equipas de manutenção que vão fazer intervenções e alterações nas máquinas, têm que estar devidamente formados e informados de quais são os requisitos de aplicação dos sistemas de segurança. Isto não se pode aplicar só ao olho, na posição que nos parece a melhor. Okay? Há um conjunto de requisitos que nós temos que verificar se são a ser cumpridos. Chamar a atenção para tudo que são protetores móveis, okay? Tudo que sejam portas, tampas, com dobradiças, facilmente de abertura fácil. É obrigatório sempre ter um sensor de segurança acoplado ao protetor móvel, que nos vai obrigar a desligar a máquina quando esse protetor móvel é aberto. Depois existem também no mercado muitas soluções para esse dispositivo de encravamento ou de segurança, como vocês queiram chamar. Okay? Existem um sem número de soluções que nós podemos utilizar. Temos depois também os protetores reguláveis ou ajustáveis, que são protetores que nós podemos utilizar quando nenhum dos anteriores é passível de ser utilizado. Tudo depende, como é óbvio, da função que a máquina vai desempenhar e como é que ela vai produzir o equipamento. Portanto, temos aqui alguns exemplos, algumas situações que depois eu sugeriria sempre aos presentes de mais tarde poderem consultar a sessão gravada e poderem ver isto depois com mais calma. Está aqui só para isso, para servir de apoio mais tarde. Temos dispositivos de segurança que passam pelos comandos bimanuais, as barreiras fotoelétricas e os tapetes sensores, onde há também, de facto, um conjunto de regras de aplicação que nós somos obrigados a garantir para evitar a neutralização do dispositivo, em termos de distâncias, em termos de colocação do comando bimanual. As barreiras fotoelétricas é a mesma coisa, portanto nós temos as normas de aplicação que temos que cumprir. Existem barreiras de tipo 2 e tipo 4, ou classe 2 e classe 4, dependendo da terminologia que os fabricantes utilizarem nas fichas técnicas, que têm que ser escolhidas também de acordo com a classe de risco a que o trabalhador está exposto. Temos que levar em conta também as classes de detecção ou de proteção das barreiras. Portanto, eu só tenho aqui um exemplo. A capacidade de detecção da barreira é o espaço morto entre os feixes infravermelhos, que pode variar entre os 12 mm e os 40, e que tem que ser escolhida de acordo com a perigosidade da máquina e de acordo com a distância de segurança a que a barreira vai ser colocada. Okay? Portanto, só tenho aqui alguns exemplos de valores médios, dependendo de qual é a parte do corpo que nós queremos detectar e queremos proteger. Depois também a aplicação dos tapetes sensores de pressão, portanto, é que quando o trabalhador calcar o tapete vai desligar a máquina ou partes da máquina. Existem também inúmeros modelos no mercado, aquele anterior era de borracha, estes são de uma matéria plástica. Temos depois os sistemas de aviso e de alarme, que é obrigatório, luminosos e sonoros. Temos também depois a questão dos pedais e comandos da máquina, que é obrigatório também tudo que sejam pedais de acionamento estarem devidamente protegidos com as palas de segurança e com o interruptor duplo de acionamento. Temos depois os sistemas de encravamento, só tenho aqui alguns exemplos de famílias diferentes, portanto, que é obrigatório, como já vos disse, em tudo que sejam protetores móveis de fácil abertura. E chama também a atenção para a questão de quem tem máquinas móveis
da questão dos ROPs e dos FOPs, portanto a estrutura de proteção, a cabine de segurança ao operador para que em caso a máquina virar ele não ficar esmagado pelo peso da máquina, também é um requisito obrigatório, que é obrigatório estes dispositivos também serem certificados e devidamente projetados, não é mandar fazer isto à serralharia ali do lado, cuidado com isso, tem que ser devidamente certificado este equipamento de segurança e de proteção. E finalmente só para chamar a atenção que a colocação dos meios de proteção obedece a normas, okay? Eu só tenho aqui as 4 principais que nós utilizamos todos os dias, em termos do seu dimensionamento. Não aparece aqui os bonecos, mas portanto, em termos de dimensionamento, a altura das estruturas de proteção e distâncias de afastamento às máquinas, tudo isso está definido pela norma 294. Chamar a atenção também quando utilizamos malhas e redes ou grelhas perfuradas, é obrigatório seguir também este quadro para garantir as aberturas mínimas para que ninguém possa introduzir membros e chegar às zonas perigosas. E finalmente chamarmos a atenção para esta norma 999 que obriga ao cálculo da distância de segurança da aplicação de sistemas de segurança no sentido do operador nunca conseguir chegar à máquina e ela ainda estar a funcionar, ou seja, ele passou pela barreira fotoelétrica ou abriu a porta de segurança e chegar ao interior da máquina e ela ainda estar a trabalhar e ele sofrer um acidente. Não se esqueçam que os sistemas de segurança vão desligar a máquina do ponto de vista elétrico, mas do ponto de vista mecânico as peças podem continuar em movimento e ele ao chegar lá vai ter um acidente. Portanto, este cálculo da distância de segurança vai nos permitir garantir isso. Bom, e assim, foi um bocadinho rápido, mas chamei a atenção para os aspectos principais que eu queria.